Olá, meus queridos, bem-vindo você à Notícia do Momento, edição internacional nesse dia 6 de janeiro, que você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então, direto às nossas notícias do dia de hoje, né? Estamos juntos aí para você ficar acompanhando a gente, porque já deu tudo certo. E vamos às notícias de hoje, sem delongas, aqui você tem o resumo das informações. Vamos lá agora, o que está acontecendo aí no mundo. Aqui vamos ver notícias internacionais, tem coisas muito importantes aqui, por isso acompanhe Notícias do Momento, nosso vídeo de hoje, internacional, nacional, que sai daqui a pouquinho, um vídeo que sai amanhã de manhã, o que os Estados Unidos querem com a invasão na VZ, né? Um vídeo muito importante, que é interessante, né? E o que virá agora, lancei hoje de manhã, entenda como foi a operação mais bem sucedida dos últimos tempos, e também a Era de Ouro vai começar, em breve largaremos esse vídeo aí, Novo Mundo é Era de Ouro, nas duas partes, né? Siga os nossos canais e também nosso Instagram, nosso Desperto da Era de Aquário, tivemos live ontem. Vamos lá, notícia internacional, atenção pessoal. O que está acontecendo, produção? Não brinque com o presidente Trump, não brinque, ele é um homem de ação. Se você não sabia, agora sabe, não brinque com ele, porque o homem não é fácil, o homem bota para quebrar mesmo, né? Aqui temos uma foto aí da Cília Flores, da mulher dele. Então, a derrubada do MAD pelo Trump redefine o tabuleiro de xadrez global e reafirma o poder americano. Parabéns, americanos, pela situação aí. Parabéns, parabéns, tá? Aqui também, MAD comparece em Nova York perante um tribunal e se declara inocente de todas as acusações. Inocente, né? Claro que ele vai sempre dizer, mas com roupa de presidiário, já é levado para o tribunal, aí tá, é levado e com bastante segurança. O pessoal do DEA, né, que é o Departamento de Justiça lá, de detenção de cárceres, ele está, então o Nicolas Madi é transferido antes de prestar depoimento, veja vídeo. Então ele chega ao judiciário escoltado por agentes do DEA, retirado do helicóptero que pousou próximo a esse tribunal, essa base. Ele já foi de helicóptero, né, foi bem preparado e tal, e já está sofrendo interrogatório nesse dia de hoje. E para se tentar livrar da prisão perpétua, Madi sinaliza entregar aliados que contribuem para o narcopó da América Latina. Olha só, né? Então ele está dizendo, então Madi é algemado a caminho do tribunal de Manhattan, de helicóptero, né? Esse presidente foi visto ali algemado e acompanhado por agentes federais sob forte esquema de segurança. Então chegou de helicóptero ao meio-dia e o que acontecer a seguir poderá remodelar o direito internacional sobre os debates da soberania e todo o futuro da VZ, né? Então o governo da VZ ordenou à polícia que detenha qualquer pessoa envolvida no apoio do ataque aos Estados Unidos. Eles ainda estão, né? Ali parece que, né, estão conseguindo aí, né? Então estão, assim, buscando todo mundo, né? E vemos que a presidente interina, a Delcy Rodrigues, ela também reiterou que o direito à VZ, a paz, ao desenvolvimento e a um futuro estável, né? Então a presidente interina fala com cooperação com os Estados Unidos, né? Cooperação, ou seja, ela quer cooperar com os Estados Unidos, muito bom, né? Também as ações de gigantes petrolíferas americanas sobem depois da detenção do MAD, petróleo, né? O pessoal quer novamente. E urgente também é um possível golpe de Estado na VZ. Tanques e blindados foram vistos avançando pelas ruas de Caracas e informações preliminares indicam um possível início de um golpe militar ali, né? Para tentar depor o governo interino, algo parecido, não? A coisa vai esquentar ali nos próximos tempos, vai ficar muito, muito quente mesmo. E Loirão diz que a interina da VZ precisa cooperar, né? Cooperar, se não cooperar, também ela vai dançar bonito aí, tá? A Delcy Rodrigues toma posse como presidente interina da VZ, né, cooperando com os Estados Unidos, né? E rumores que o exército americano teria apreendido 600 mil bitcoins durante a operação de captura do Nicolas Madi, e tinha um estoque que poderia estar à disposição do governo e acabaram pegando isso, né? Então veja que as coisas estão aparecendo cada dia mais, né? Aqui, por onde anda o blogueiro da VZ, Felipe Pérez, ele anda meio sumido, ó, especialista em geopolítica, né? Onde é que tá o homem? Joaquim Teixeira, né? Parece que ele se disfarçou de Felipe Pérez, né?
Bom, venezuelanos pagando até $300 por hora para ficar na fila para o julgamento do MAD em Nova York. Bah, está uma fila para conseguir lá. E também a gente fala que Delcy, que é a interina, ela está prestes a ser condenada em rebeldia por um juiz de Miami como integrante de uma trama criminosa sobre a Lei Rico, que pode levar à imposição de indenizações milionárias, a confiscação de bens e ativos americanos, ao bloqueio de contas e operações financeiras também, né? Então ela também vai ser enquadrada em muitos delitos aí e a coisa vai ficar muito exposta, né? Muito exposta, estão botando todos os podres para a rua. E diz a revista Veja que a Veneza tem a maior reserva de petróleo do mundo e exporta 80% para a China e também para países comunas, muitos deles em barcos piratas. E agora, então, a gente vê que o pessoal diz que o americano quer tomar conta desse petróleo, está interessado no petróleo, só que antes o petróleo estava indo para os comunas, né? Então agora a gente vê que não, né? Que os comunas não podem ter o petróleo, e sim nós aqui da América. Então a história é muito comprida, não dá para explicar em duas palavrinhas aí. As pessoas desinformadas têm a tendência a falar bobagem. Também na Suíça, o país europeu congela ativos ligados ao presidente venezuelano, todos ativos congelados lá. E depois da Argentina, Equador barra a entrada de aliados de MAD. Agora Equador não permite mais que o presidente Noboa, né? Ele não permite mais que os aliados do MAD entrem na Argentina, diz a revista Oeste. E o Joesley Batista tem poços de petróleo, parece que Lauro Jardim diz que Joesley teria comprado poços de petróleo na VZ desde 2024. Olha aí, né? Comprando poços da VZ para explorar, ou seja, esse petróleo iria ser destinado a destinos espúrios, né, e não daqueles oficiais. Então, mais uma complicação do Joesley aí. Também o advogado do Trump, o Martin De Luca, diz que o presidente Petro da Colômbia responde à detenção de MAD por acusação de narcopó, né, com outras coisas que ele mostrou aqui, né? Então Gustavo Petro diz assim, não se trata de saber se MAD é bom ou mal. Então eles estão fazendo, né, mostrando farpas aí pelo X, né? Pelo X, as coisas estão sendo expostas aí, tá? Então mais coisa aparecendo aí. Vamos lá então. Também a última hora, Loirão diz que pode aumentar as tarifas sobre a Índia se o país não resolver a questão do petróleo russo, tá? E vários petroleiros parecem estar desafiando o bloqueio naval completo do Loirão AVZ. Pelo menos 16 petroleiros sancionados fugiram da AVZ no esforço para evadir as forças dos Estados Unidos e o número está a aumentar, né? Então eles estão tentando furar o bloqueio que foi feito pelos Estados Unidos e civis armados instalam barreiras e revistam veículos na estrada de Caracas na ausência de forças armadas, né? Então civis armados instalam barreiras e estão mostrando ali, né, que ver se não está entrando armas ou coisa parecida, né? A evacuação de ministérios e edifícios governamentais começou em Caracas. Então, assim se encontra o local de Caracas agora com passeatas, manifestações e possivelmente, né, a tentativa de um GOLPE civil dentro desse país. Mas os Estados Unidos está monitorando, né? Então, não sei se vai acontecer isso. Parece que todo de tarde acha que é eterno, até virar rodapé de notícias, né? Agora ele está ali junto com os detentos, né, na Fox River State Penitentiary de Nova York, né? E o Marco Rubio soltou o verbo, Rubio diz que não importa o que a ONU diga, MAD é considerado o narcopó e acabou, e não se fala mais nisso e não adianta ficar, né? Aqui vemos uma mera coincidência dos últimos que foram pegos aí, o Saddam, o Muammar Gaddafi e esse outro aqui também, todos eles, né, parece que é uma coincidência, né, que tem o mesmo chapéu, o mesmo bigode, alguma coisa. Será que tem alguma coisa em comum entre eles, né? Só uma pequena observação. Bom, o MAD perdeu mesmo, a Suíça congela bens de MAD no país e faz comunicado após a detenção. A Suíça determinou o congelamento de todos os bens no país de Nicolas MAD,
que foi detido pelos Estados Unidos. Dançou bonito. Loirão atualiza informações sobre a VZ a bordo do Air Force One. E também o vice de MAD propõe trabalhar conjuntamente com os Estados Unidos em mensagem para Loirão. Ela escreveu, né? Escreveu no Diário do Brasil, diz que ela escreveu para ele dizendo que vai cooperar. Né? E o preço do petróleo cai após a detenção de MAD pelo governo americano e Loirão sugere ação contra Petro na Colômbia. Parece que soa bem, né? Soa bem. A ação do Petro na Colômbia, né? Parece que a coisa poderá acontecer ali também, né? Vamos ver o que acontecerá na Colômbia. A Colômbia, diz o Petro, né, que pede à população que tome o poder em caso de invasão, né? Ele quer, né, botar as pessoas na dança, aí, mas não vai adiantar. Mas assim, o MAD, ou ela vai pegar a detenção perpétua ou pena capital. Entenda o que pode acontecer com o MAD. Entenda com ele, né? Então, após a ação na VZ, Loirão diz que o regime de Cuba está também a ponto de cair. E olha aí também. Diário do Brasil diz: Venezuela ordena a detenção de envolvidos em captura de MAD pelos Estados Unidos. Todos os envolvidos, né? A VZ está ordenando a detenção de todos os envolvidos que também cooperaram nessa situação, eles vão entrar em cana. Mas só que os Estados Unidos, eu não sei se eles estão monitorando de perto isso, ou está vendo algum acordo ali. Vamos pesquisar mais a respeito e falaremos em breve, né? E o filho do Nicolas diz: a VZ não irá se render aos Estados Unidos, diz filho de MAD. Não irá se render. E Suíça congela bens de MAD no país e faz comunicado após prisão. E também o MAD contrata Barry Pollack, o mesmo advogado que defendeu Assange, né? Um advogado muito famoso e caro, né? Aqui a gente vê a foto do MAD aqui, mas ele está um pouquinho diferente, né? Não sei se é ele mesmo. Bom, Loirão acaba de anunciar a queda de mais um presidente. Diz que a operação contra a Colômbia vai acontecer, que seria a Colômbia, né? Vai acontecer e vai acontecer logo, diz ele, né? Então, jornalistas são detidos por autoridades chavistas na VZ. Ainda existem autoridades chavistas lá que ainda conseguem manter a situação, né? E Loirão diz que a ditadura de Cuba também vai desmoronar. Então, o Loirão prevê o colapso de Cuba após a queda do MAD. E o Conselho da Colômbia está a investigar o financiamento da campanha do Gustavo Petro por parte do Narcopó. Então isso vai acontecer ali também no México, né? Eles vão dizer, poxa, né, se quem financiou a campanha foi o pessoal do pó, agora como é que fica, né? Como é que fica então, né? Então o dinheiro do Narcopó e do Cartel dos Soles entraram e financiaram a campanha de Gustavo Petro, tá? na Colômbia. Ele é um que vai cair também, pois ele não é legítimo, né? Bom, então especialistas em inteligência acreditam que a inteligência cubana pode ter mantido Nicolas refém e que a audaciosa incursão do Loirão foi realmente uma missão de resgate para que MAD e sua esposa pudessem prestar provas contra o DS por maracutaia eleitoral, lavagem de dinheiro e tráfico de... Então eles conseguiram realmente, né? Então parece que isso é uma verdade, até vou fazer um vídeo sobre isso, que existia uma ordem, a ditadura cubana tinha ele como refém. Então, na verdade, quando chegou aos Estados Unidos, ele se libertou dos seus algozes, que eram os seus seguranças de Cuba, né? Então, veja só que inversão de situação. Quando chegou aos Estados Unidos, ele diz assim: graças a Deus me libertaram, porque a ordem deles era apagar o MAD assim que houvesse uma rendição, né? Então, veja só. Cuba estaria prestes a começar a evacuar as brigadas médicas em território da VZ. E também, diz o rapto de Nicolas MAD foi confirmado com um evento encenado. O verdadeiro MAD, como tenho vindo a dizer, foi trocado e substituído. O ator está em Nova York agora. Quem fala isso é Christopher Miller. E eu falo isso já há bastante tempo, né? O ator foi um evento encenado, né? O verdadeiro MAD, como tenho vindo a dizer, foi trocado e substituído. Então, ex-inspetor de armas da ONU afirma que a retirada do MAD foi um evento roteirizado e encenado. Ele disse que extrair o líder de um país de território hostil seria quase impossível, a menos que acordos secretos da CIA já tivessem sido feitos nos bastidores.
a elite política da VZ agora foi discretamente comprada pelo Ocidente. É isso que foi mesmo, né? É isso que foi. A gente vai fazer um vídeo sobre isso depois explicando maiores detalhes. Assim sempre acontece, né? Então aqui também o Loirão com toda a equipe, né, dos SEALs e a tropa de elite americana, né? Então eles estão aí prontos para ações fortes. Todos eles estão aí junto do Loirão porque trabalham para ele. E aqui mais algumas fotos do Madi chegando, né, do seu embarque e tal, né? Mais algumas fotos dele aí e tal. E vemos aqui a foto dele também com o pessoal do DEA entrando no coisa. E aqui é uma foto de inteligência artificial tocando uma música caribenha aí para o Loirão tomar a sua refrigerante, né? Bom, continuando aqui, lembrando que o preço da prata, né, subiu, está com 80 dólares, ela caiu um pouquinho, né? Os grandes banqueiros ainda vão tentar pressionar algo. A prata deu uma leve queda por aí, né? Prata é uma coisa que seria um grande investimento para quem puder comprar prata e ouro, né? E se realmente o Loirão anunciasse amanhã de manhã que havia erradicado as doenças, a canhota simplesmente diria que ele é um ser humano terrível, porque não permite que, né, que as doenças floresçam. Então, a canhota sempre vai ter uma justificativa de acordo com o seu viés, né? Continuando, o secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, rebate as críticas da ONU. Não me importa com que a ONU diga. Marco Rubio foi a escolha perfeita para o secretário de Estado americano. E ele é muito forte, muito determinado, né? Então, mais a coisa assim. Então, oficial aqui, a Califórnia está sob investigação completa pela administração Loirão após até 76 mil milhões de dólares foram roubados dos contribuintes, né? Então a carreira do Tim Walz, que é o governador, praticamente acabou. Agora é a hora de acabar com esses governadores da canhota americana que estão roubando dinheiro do povo, do cidadão americano e de toda a humanidade aí, tá? No Reino Unido também, nos últimos 2 dias foi registrada uma intensa movimentação de cargueiros militares americanos na Europa, né? Uma operação desse porte só havia sido observada antes do ataque de Israel ao Ira em junho do ano passado. Então vemos que muitos aqui, ó, vemos cargueiros, aviões, uma operação grande acontecendo aqui na chegada da Inglaterra, descarregando ali equipamento e tal. E isso aí sugere que vai ter umas ações muito intensas na Europa para os próximos dias ou semanas, né? Uma operação de grande porte está se preparando para acontecer na Europa também. Torcemos que isso seja o mais lento e brando possível, né? Ayatollah Khamenei planeja saída para Moscou, né? Isso é confirmado por múltiplas fontes. Parece que o Khamenei vai voar para Moscou, não sei se vai se refugiar em Moscou. É bem provável que sim, né? O relatório de inteligência afirma que o líder do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, preparou um plano para deixar Teherã, se dirigindo a Moscou caso os distúrbios se espalhem nacionalmente, né? Então, seu isolamento, então parece que o povo está muito furioso em cima desse líder Khamenei e eles não vão deixar que ele fuja impunemente, né? Também mais notícias dos Estados Unidos aqui. Nicolas Madi teve a sua oportunidade, assim como Ira teve a sua, até perdê-la. E ele também não. Ele fez algo e viu as consequências, diz Pete Hegseth. Então, também Pete Hegseth diz, né? Nicolas Madi teve sua chance e eles vão em cima do Ira. Os próximos países a serem depostos é o Irã, é Cuba, é Colômbia e depois Brasil também. Parece que o Brasil vai ser um dos últimos, né? O último, tá? Então, eu vou te contar, né? Então, esse comentário também, James O'Keefe expõe um grande segredo dentro do governo americano. Ele afirma que a maioria dos políticos dos Estados Unidos, né, e 2 pontos ali, você sabe o que está escrito aí, tá bom? Então, eu não vou falar muito sobre isso, porque senão dá problema. O deputado do Partido Republicano foi hospitalizado após um acidente de carro, disse deputado Gene Bayard, né? Também aqui movimentação intensa saindo de Mildenhall, na Inglaterra, né? Então eles estão usando esses aviões que são meio helicóptero, meio avião,
fazendo transporte de tropas e uma série de coisas. Nesse avião até aparece aquele filme lá, Avatar, né, que tinha os helicópteros com duas hélices. E é de fato uma coisa muito séria que está acontecendo. A gente vai fazer um vídeo e um filme também sobre os dublês, né, os clones que estão aparecendo. Isso aqui são dublês, isso aqui são os reais. Os reais, pelo que a gente sabe, já foram executados há tempo e os clones estão no seu lugar, né, fazendo o dublê. Muitos deles são mascarados, outros são clones, outros são parecidos, né, mas eles existem e estão enganando a população bastante. Aí, tá? Vamos ver na Disney também, conforme nós falamos, né? Complexos da Disney tem a sexta pessoa que partiu em 6 meses e a web sugere que é maldição. Porque sabemos que embaixo desse castelo existia muitos túneis e coisas que a gente já falou e que era utilizado para a subtração de pequenos, né? Bom, então aqui diz o presidente americano que o governo também de lá tem orgulho em anunciar o calendário de VA atualizado. É um calendário baseado pela ciência real e aceito por cientistas. A partir de hoje, os Estados Unidos não exigirão mais as 72, né, mordidas para nossas lindas e saudáveis pequenos. Estamos adotando um calendário razoável, na qual todas elas receberão apenas a recomendação básica daquilo que de fato é necessário. Então esse calendário alinha os Estados Unidos com outras nações ao redor do mundo, né? Baseado em grandes profissionais médicos renomados, tá? Então isso agora agradecemos a sua atenção. Então aquelas 72 não existem mais nos Estados Unidos, existe no Brasil, ainda é pedido isso, mas é um absurdo também, a gente tem que defender nossos pequenos até os últimos momentos, né? E ele fala também que mulheres grávidas devem fazer isso que está na tela aí, né? Não tomar certas coisas aí e tal, né? E, pois é, aqui diz que eu não vou falar sobre esses assuntos, não pode, né? Mas ele está falando exatamente tudo aquilo que a gente já fala aqui, só que na plataforma não é permitido, né? Então, veja só como a coisa está acontecendo aí. Bom, mais uma outra notícia agora sobre o corte de comunicações. Países bálticos têm uma série de interrupções de cabos submarinos com suspeitas de sabotagem que teriam sido rompidos, né? Então é possível que essas sabotagens ocorram, né, para impedir as comunicações. A gente vai ver agora com a notícia nacional do presidente que ele bateu a cabeça e teve alguns problemas aí. Também a deputada, a gente vai falar um pouquinho como está o estado do nosso querido capitão junto dos seus tratamentos, né? Ele estava na PF e levou uma batida, mas eles falam que foi, de fato não foi batida, foi alguém que foi lá e pau nele, né? Então infelizmente a gente está muito triste com essa situação aí, tá? Vamos orar por ele e vamos falar sobre isso na edição completa que vai ter nacional daqui a pouquinho. A gente divide essa edição em duas, porque tem muito assunto, a gente não consegue fazer, senão fica muito longo, as pessoas não assistem, tá? Então vou recomendando que vocês deixem o seu like, o seu joinha, a sua participação é muito importante aqui no canal. Deus abençoe a todos, excelente dia, a luz venceu, beijo, até daqui a pouquinho, assistam.